Este vídeo é baseado nos conhecimentos do renomado Tony Robbins. Assista com atenção para a sua evolução. A maioria das pessoas acredita firmemente que o principal obstáculo ao sucesso está fora delas. Culpam as circunstâncias, o azar, chefes difíceis ou até mesmo a economia. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é um grande erro? E se eu te dissesse que seu verdadeiro inimigo realmente vive dentro da sua própria mente? Sim, é exatamente isso que você ouviu. Seu maior rival é interno e ele sabe exatamente quais botões apertar para você desistir ou simplesmente ficar preso na vida. Você pode estar pensando, como assim? Eu sou meu próprio inimigo? Exatamente. E essa é a grande armadilha da vida. Neste vídeo de hoje, você vai embarcar numa jornada profunda de autoconhecimento. Vou te mostrar como identificar esse inimigo invisível, como reconhecer os padrões de autossabotagem que te prendem e, principalmente, como transformar seu maior adversário no seu aliado mais poderoso. Prepare-se para aprender a dominar seus pensamentos negativos, controlar os hábitos de auto-boicote e, no fim das contas, transformar completamente sua relação com você mesmo. O grande segredo é que quando você aprende a lutar consigo mesmo e vence essa batalha interna, não há força externa capaz de desacelerar seu progresso. Então vamos começar essa jornada descobrindo como vencer esse duelo diário contra a única pessoa capaz de realmente te impedir, você mesmo. Sempre existiu um grande mito na sociedade. O mito de que o maior desafio estaria no mundo externo, na competição, entre pessoas difíceis, nas circunstâncias adversas, mas a verdade é diferente. Um pouco mais difícil, até um pouco desconfortável. O verdadeiro inimigo está dentro da nossa própria mente. É aquela vozinha cheia de dúvidas que sussurra incerteza no momento em que a decisão parece simples. Pense quantas vezes uma oportunidade surgiu e o medo falou mais alto. Quantas oportunidades foram desperdiçadas porque a insegurança decidiu aparecer no pior momento possível. Pode parecer engraçado no começo, mas essa batalha interna é constante e muitas vezes muito mais difícil do que enfrentar qualquer adversário externo. Você pode ser um excelente lutador no mundo lá fora, mas como derrotar um oponente invisível? Um oponente que conhece cada fraqueza sua, cada insegurança, cada trauma não resolvido? É por isso que os grandes campeões, sejam atletas, empreendedores ou líderes, dizem que conquistar a si mesmo é a verdadeira vitória. Michael Jordan, por exemplo, ele não ganhou 6 títulos da NBA só porque sabia como driblar seus adversários em quadra. Não, ele superou seu próprio desânimo, seu medo de fracassar. E mais importante, a tentação de aceitar que era bom o suficiente para parar por ali. Veja bem, Jordan foi cortado do time da escola no início. Imagine a voz negativa que deve ter gritado na cabeça dele naquele momento. Você não é bom o suficiente. Desiste. Você nunca vai ser um grande jogador. Mas ele escolheu não ouvir essa voz. E, em vez disso, usou aquela dor como combustível. Esse inimigo interno sussurra dúvidas em seus momentos mais decisivos. Coloca incerteza onde você precisa de clareza. Transforma pequenas dificuldades em gigantes que parecem impossíveis de superar. O problema é que quase ninguém te diz isso. Crescemos ouvindo histórias sobre adversários externos que precisam ser derrotados para vencer. Competidores, crises, adversários. No entanto, poucos revelam que a verdadeira batalha, aquela que define o curso de suas vidas, está sendo travada em suas mentes todos os dias. E essa guerra silenciosa, quase invisível, é mais brutal e decisiva do que qualquer outra que você possa enfrentar no mundo exterior. Agora que você entende que a batalha é interna, precisa identificar exatamente como esse inimigo age. Isso é como jogar xadrez contra si mesmo. Cada movimento revela uma estratégia. Cada erro expõe padrões que muitas vezes passam despercebidos. Identificar esses hábitos é essencial para poder mudar as regras do jogo a seu favor. Muitas pessoas têm hábitos que sabotam seu próprio sucesso sem nem perceber. Pense naquela rotina aparentemente inocente, de sempre adiar tarefas importantes para depois. Pode parecer algo pequeno, mas basta olhar para o número de horas desperdiçadas
em atividades irrelevantes, como navegar nas redes sociais ou assistir aquela série que você precisa assistir, enquanto o que realmente importa fica para depois. E aí, quando você finalmente vai fazer, já é tarde demais. O prazo passou, a oportunidade se foi, e a voz interna diz: viu? Eu sabia que você não ia conseguir. Além dos hábitos, pensamentos limitantes também atuam como grandes vilões silenciosos. São crenças como: eu não sou bom nisso, eu não sou talentoso o suficiente, pessoas como eu não chegam lá. Já é tarde demais para começar. Esses pensamentos são como armadilhas bem camufladas, parecem realistas e até justificáveis, mas na realidade são desculpas convenientes que nos impedem de tentar e evoluir. Você já percebeu como grandes histórias de sucesso sempre começam desafiando pensamentos negativos? Por exemplo, Elon Musk, frequentemente rotulado de louco ou sonhador demais. Ele poderia ter sucumbido a esses pensamentos negativos, mas escolheu ignorá-los. Em vez disso, decidiu acreditar em ideias absurdamente grandiosas, como carros elétricos dominando o mercado, ou a colonização de Marte. O curioso é que, ao se livrar desses sabotadores mentais, ele acabou construindo realidades extraordinárias. Portanto, o primeiro passo é identificar claramente quais são esses hábitos e pensamentos prejudiciais. Uma dica prática: comece a escrever por uma semana sobre as atividades que você faz diariamente, desde acordar até dormir. Além disso, escreva também pensamentos recorrentes em momentos importantes. Esse exercício simples pode revelar surpresas e padrões inesperados, deixando claro exatamente onde está a autossabotagem. Você pode descobrir, por exemplo, que sempre que precisa tomar uma decisão importante, surge o pensamento: e se eu fracassar? Ou pode perceber que toda segunda-feira você promete começar uma nova rotina, mas na terça já desistiu. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para quebrá-los. Um dos segredos mais valiosos que poucos dominam é o autoconhecimento. Imagine como um espelho mágico. Ele não só mostra seu reflexo físico, mas também reflete seus limites internos, aqueles que ninguém vê, mas que determinam até onde você pode ir ou onde normalmente tropeça. Saber disso já é metade do caminho para superá-los. Desenvolver essa autoconsciência é como aprender a pilotar um avião. No começo, tudo parece confuso, cheio de botões e controles difíceis. Mas, conforme você pratica, fica claro como tudo funciona. Com o tempo, torna-se automático perceber quando algo não está certo, permitindo que você corrija rapidamente o rumo antes que o problema fique grande demais. Existem várias maneiras de aumentar essa consciência dos próprios limites, e uma delas é através da meditação. Não precisa ser algo místico ou complicado. Basta sentar em silêncio por 5 minutos por dia, observar sua respiração e perceber quais pensamentos ou sentimentos surgem com frequência. Pode parecer simples, mas esse hábito pode clarear sua mente de uma forma poderosa. Durante esses 5 minutos, você vai começar a notar os padrões. Por exemplo: nossa, toda vez que penso no futuro, sinto ansiedade. Ou, sempre que lembro do meu chefe, sinto raiva. Esses insights são ouro puro, porque revelam exatamente onde você precisa trabalhar. Outro exemplo prático é pedir feedback honesto de pessoas em quem você confia. Pergunte aos seus amigos próximos ou colegas de confiança: o que vocês acham que estou falhando? Quais pontos você acha que poderiam ser melhorados em mim? Pode ser desconfortável ouvir essas verdades no começo, mas cada resposta ajuda você a criar uma imagem mais completa de si mesmo, permitindo que você evolua mais rápido. Tony Robbins sempre diz: se você quer mudar sua vida, precisa primeiro conhecer profundamente quem você é. Quanto mais uma pessoa desenvolve essa autoconsciência, mais claramente pode ver até onde pode ir antes de alcançar seus próprios limites. Isso não significa se contentar com eles, mas compreendê-los profundamente para superá-los estrategicamente. Afinal, um atleta olímpico não ganha uma medalha apenas conhecendo seus pontos fortes, mas, acima de tudo, conhecendo e superando suas próprias fraquezas. Imagine um corredor que sabe que tem dificuldade nas largadas. Ele não ignora isso. Ele treina especificamente as largadas até transformar aquela fraqueza em força.
O mesmo princípio se aplica à vida. Quando você conhece seus pontos fracos, pode trabalhar especificamente neles e transformá-los. Todos nós já passamos por isso. Aquela vozinha irritante e insistente que aparece justamente quando não deveria. Ela sempre encontra uma forma de inserir dúvidas, insegurança ou críticas exageradas no meio das grandes decisões. Saber como controlar esse discurso interno negativo é essencial para alcançar o sucesso pessoal e profissional, porque é como um inimigo invisível que luta incansavelmente contra você. Imagine que a mente é como um rádio. Se o volume estiver muito alto na frequência errada, torna-se impossível ouvir a música certa. Dominar essa voz negativa é como ajustar o dial do rádio até encontrar a estação certa. E uma ótima maneira de fazer isso é substituir ativamente esses pensamentos negativos por afirmações mais positivas e construtivas. Um exemplo claro: quando surge o pensamento "não consigo fazer isso", substitua imediatamente por algo como "talvez eu ainda não saiba fazer perfeitamente, mas posso aprender". Parece simples demais? É justamente essa simplicidade que faz funcionar tão bem. São pequenos ajustes que transformam um dia ruim em um dia produtivo. Vou te dar um exemplo real. Imagine que você precisa fazer uma apresentação importante no trabalho, e na noite anterior começa o diálogo interno. Eu vou estragar tudo. As pessoas vão me julgar. Eu não sou bom em falar em público. Esse tipo de pensamento cria um ciclo vicioso de ansiedade. E quando você finalmente vai fazer a apresentação, está tão nervoso que realmente não consegue performar bem. Mas e se você substituir esses pensamentos? Eu me preparei bem para essa apresentação. Eu conheço o assunto. Se eu errar, vou aprender e melhorar na próxima. Veja como muda completamente a energia. Outra dica prática: pare fisicamente o fluxo negativo. Se você está se sentindo muito ansioso ou inseguro, faça algo simples e rápido. Levante, beba um copo d'água ou dê uma caminhada rápida. Essas pequenas interrupções quebram o ciclo de pensamentos negativos, permitindo que você recupere o controle emocional com mais facilidade. Existe também uma técnica chamada Stop Technique. Funciona assim: quando você percebe um pensamento negativo surgindo, você literalmente diz em voz alta ou mentalmente "pare", e então redireciona conscientemente para um pensamento mais construtivo. Pode parecer bobo no começo, mas essa técnica tem respaldo científico. Ela interrompe o padrão neural automático do pensamento negativo. Lembre-se sempre: o diálogo interno negativo é persistente, mas não é invencível. Com prática diária, você aprende a reconhecer rapidamente esses pensamentos sabotadores e os substitui por outros mais saudáveis e encorajadores. Quanto mais isso é praticado, mais fraca fica a voz negativa, deixando espaço para novas ideias crescerem e uma atitude mais otimista se instalar. Criar uma visão clara do seu eu ideal é como definir seu destino final antes de começar uma jornada. Imagine alguém entrando em um carro sem saber para onde ir. Mesmo com combustível suficiente, você acabará se perdendo, dirigindo em círculo. Ter essa imagem mental bem definida funciona como um GPS, que mantém você constantemente orientado para o crescimento pessoal diário. A visão ideal deve ser específica e detalhada. Não pense só em algo vago tipo "eu quero melhorar". É necessário definir exatamente o que isso significa. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa disciplinada, que acorda às 5 da manhã todos os dias, tem uma rotina organizada, cuida muito bem da saúde física e mental, medita por 10 minutos toda manhã e ainda reserva tempo para estudar e evoluir nas áreas mais importantes da minha vida. Viu a diferença? Em vez de "quero melhorar", você tem um retrato claro e específico de quem quer se tornar. Um bom exercício prático é criar um quadro de visão, também conhecido como Vision Board. Use fotos, frases ou até desenhos que representem esse eu ideal. Você pode incluir imagens de pessoas inspiradoras, como Tony Robbins, Barack Obama, Oprah Winfrey, que refletem aspectos específicos daquele eu futuro. Coloque esse quadro em um lugar onde você vê todos os dias. Pode ser no quarto, no escritório ou até como papel de parede no celular. Olhar esse painel diariamente ajuda a manter a motivação viva
e lembra claramente seu objetivo principal. Toda manhã, ao acordar, você se pergunta: o que eu posso fazer hoje para chegar um pouco mais perto dessa pessoa ideal? Isso torna pequenas decisões mais fáceis e coerentes, garantindo que o caminho esteja sempre alinhado com o objetivo final. Por exemplo, se sua visão ideal inclui ser uma pessoa saudável, fica mais fácil recusar aquele fast food. Porque você lembra: isso não me aproxima de quem eu quero ser. Outro aspecto importante: visualize-se já vivendo como essa pessoa ideal. Feche os olhos por alguns minutos e imagine em detalhes como seria um dia na vida dessa versão melhor de você. Como você acorda, o que come no café da manhã, como se sente ao longo do dia, como interage com as pessoas, o que faz antes de dormir. Essa visualização ativa os mesmos circuitos neurais que a experiência real ativaria, preparando sua mente para realmente viver aquela realidade. Muitas pessoas acham que objetivos são apenas para organizar planos, mas isso é um grande erro. Metas são, na verdade, ferramentas poderosas que podem tirar qualquer pessoa da zona de conforto, levando-a a níveis de crescimento que nunca imaginou alcançar. Um objetivo que não te incomoda provavelmente não serve para nada. Seus objetivos devem ser grandes o suficiente para te assustar um pouco, mas também realistas o suficiente para que você acredite que pode alcançá-los. Agora chegamos ao ponto mais importante de todos: transformar seu maior inimigo no seu maior aliado. Como isso é possível? Simples. Quando você domina a arte de se conhecer profundamente, identifica seus padrões de sabotagem, controla seu diálogo interno e cria uma visão clara do futuro, você para de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar com você mesmo. Essa é a verdadeira maestria. Porque, no fundo, aquela voz negativa não está tentando te destruir, ela está tentando te proteger. É um mecanismo de defesa primitivo que tenta evitar dor, rejeição, fracasso. O problema é que esse mecanismo é antiquado e muitas vezes nos impede de crescer. Então, em vez de lutar contra essa voz, você aprende a dialogar com ela. Quando ela diz: "Isso é arriscado demais?", você responde: "Obrigado por me proteger, mas eu estou preparado para esse risco." Quando ela diz: "Você não é bom o suficiente", você responde: "Ainda não sou, mas estou melhorando todos os dias." Veja como muda a dinâmica. Em vez de uma batalha, é uma conversa. E quanto mais você pratica essa conversa compassiva consigo mesmo, mais forte se torna, porque você não está mais desperdiçando energia lutando contra si mesmo. Toda a sua energia agora está focada em crescer, em evoluir, em se tornar a melhor versão de si mesmo. E quando você chega nesse ponto, algo mágico acontece. O mundo externo fica mais fácil, porque se você consegue vencer a batalha interna, que é a mais difícil de todas, qualquer desafio externo parece pequeno em comparação. Um chefe difícil? Você já venceu seu próprio medo. Uma crise financeira? Você já superou a autossabotagem. Uma rejeição? Você já aprendeu a se valorizar, independente da opinião alheia. É por isso que Tony Robbins sempre diz: a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade das perguntas que você faz a si mesmo. Se você pergunta: "Por que isso sempre acontece comigo?", você é a vítima. Mas, se você pergunta: "O que posso aprender com isso?", você é o protagonista. Chegamos ao fim deste vídeo, mas a verdadeira jornada começa agora. Depois de tudo que você aprendeu hoje, só resta uma pergunta poderosa: você está pronto para colocar tudo isso em prática e vencer essa batalha interna todos os dias? Ou você vai continuar adiando o sucesso que merece? Afinal, você já percebeu que a maior luta da sua vida é aquela que acontece dentro da sua própria mente? Lembre-se sempre, não há vitória maior do que superar a si mesmo. Então, o que você vai decidir fazer daqui para frente? Você vai enfrentar seus medos e inseguranças? Ou vai permitir que eles continuem roubando oportunidades de você? Quero que você reflita profundamente sobre isso. E depois, comente aqui embaixo qual será o primeiro passo concreto que você vai dar hoje para começar a vencer essa batalha. Pode ser algo simples. Vou acordar 30 minutos mais cedo. Vou fazer um quadro de visão. Vou substituir um pensamento negativo por dia. Não importa o tamanho do passo. O que importa é começar.
Se você realmente decidiu mudar e fazer parte dessa poderosa jornada de crescimento, aproveite a oportunidade para se inscrever no canal agora. Ative as notificações e faça parte desta comunidade que não aceita mais ser vítima de sua própria mente. Juntos, transformaremos não só você, mas todo o seu futuro. Até o próximo vídeo.